quais as causas e fatores que determinaram o subdesenvolvimento do Brasil e na América Latina? Deficiência de assistência social e alto crescimento demográfico, fome e dependência política estrangeira, falta de aproveitamento dos recursos naturais e meios de comunicação, desemprego como consequência da monocultura latifundiária e técnicas arcaicas, alto índice de mortalidade infantil e falta de higiene, áreas inaproveitadas pela erosão. 40% da população jovem improdutiva e preconceito com o trabalho manual. Ensino médio arcaico e falta de cursos técnicos. Desequilíbrio econômico entre indústria e agricultura, produção primária e más condições de trabalho. Hoje a gente fala em construir o conhecimento. A gente talvez não falasse em construção de conhecimento naquela época, mas a gente partia de um trabalho primeiramente integrado com todos os outros. Português não era uma área isolada. No fundo, hoje vejo eu que a gente falava de linguagem já naquela época, não era simplesmente português. Me parece que depois que eu saí daqui, eu pude teorizar sobre ou pensar sobre aquilo que a gente fazia aqui, enquanto professor. Quer dizer, todos esses conceitos que depois se transformaram em, entre aspas, modernos, a gente fazia naquela época. As técnicas pedagógicas do vocacional que eram significativas. E era isto que nós possibilitávamos aos alunos, uma vivência prática e democrática da aprendizagem, né? Foi um trabalho difícil para nós, saídas de uma escola tradicional, aonde o que o professor Magister disse, professor disse, obedeçam. Para nós fazermos esta mudança do nosso comportamento de educadores, foi difícil. Foi muito da concepção de homem. O homem é consciente, é essa consciência que tem que ser trabalhada. E esse homem consciente é o sujeito da sua vida e da história. Sem pensar muito, a primeira palavra que me veio na cabeça é uma liberdade de criação, uma liberdade de expressão, uma liberdade de... Vocacional, o vocacional, eu até hoje me encanto com essa proposta e não vi nada melhor que isso até hoje. Extinta em junho de 1969, pela repressão policial militar, que a caracterizou de subversiva e contrária aos interesses da segurança nacional, criou a partir daí um novo capítulo da sua própria história. O penoso inquérito policial militar, que durou de 1970 a 1973, envolvendo alunos, professores, funcionários e até mesmo pais. Em nenhum lugar, a não ser nos arquivos dos órgãos de segurança, ficaram registradas as marcas daqueles dias e daquelas noites de prisões, interrogatórios intermináveis, torturas, devassos nas escolas e nas casas particulares, punições arbitrárias executadas com o objetivo não mais de destruir a experiência, mas de destruir as lideranças, de calar as vozes e paralisar as mãos. No dia que houve a invasão dos militares aqui, por uma coincidência eu tinha vindo conversar com o professor João Martins e pegar os documentos que eu estava precisando. Olha, não foi a pena da invasão. Invasão, tudo bem, nós estávamos num regime super democrático no momento, para não dizer outra coisa. O problema principal foi a destruição que eles conseguiram fazer da documentação do vocacional. Eles quem exatamente? Os invasores.
E foi uma situação muito desagradável. Eu acho que a gente já vinha passando por uma série de problemas. A gente já ficou muito chateado que na cidade de Americana foi um professor de artes industriais que fez a denúncia, uma denúncia totalmente sem significado, e sem significado para nós, mas para ele, para o professor e para o Exército foi muito significativo. Quando nós fomos trabalhar nas indústrias para desenvolver as experiências de estamparia, aquilo foi considerado subversão, porque nós estávamos lá fazendo subversão dentro da empresa. Essa ideia da extinção do vocacional pelos militares não foi só uma coisa política, né? Foi uma coisa também da sociedade, da própria academia, né? Nós tivemos na época educadores que criticavam muito a experiência do vocacional, porque entendiam a experiência do vocacional como escola novista, como escola que era espontaneísta, que não ensinava conteúdo. Então, vocês devem lembrar dessas críticas, né? Eu reputo o fato de que a ameaça de uma escola pública de qualidade, da envergadura do vocacional, era uma ameaça para as escolas particulares. Então, as escolas particulares também entraram nesse movimento de crítica ao vocacional. Então, a ideia de se criar uma imagem de uma escola subversiva foi um prato cheio, né? É uma escola comunista isso aqui ou não é? Olha, se comunismo for fazer vocês pensarem e vocês tomarem decisão, eu diria que é. Se o comunismo é isso, de você, o indivíduo isolado, poder pensar e poder tomar resoluções, que isso não existe no comunismo, mas se isto existir, a escola era comunista, porque o que nós mais fazíamos aqui no nosso trabalho era tentarmos que vocês pensassem, agissem por si próprios. Se vocês estivessem errado, a gente iria trabalhar para mudar. Mas vocês, a atitude que vocês tomassem, nós aceitávamos. Depois nós iríamos fazer uma análise. Ou vocês mesmos conseguiam fazer e percebiam o erro. Esse era o nosso pensamento. Isto é comunismo? Mas o que os policiais e os militares talvez não saibam é que a verdadeira história não morre. Ela está dentro de cada um que a viveu e será publicada um dia, para que os jovens das novas gerações saibam que nesse país alguns educadores já deram muito de suas vidas por um Brasil livre. E alguns, ainda vivos, cantam em coro a defesa de seus ideais. Cantam o canto da libertação educacional. 7 vidas eu tivesse, 7 vidas eu daria.